Bem, passando para dar algumas dicas rápidas de direito penal. Vamos lá. Qualificadoras objetivas e qualificadoras subjetivas. Qualificadoras subjetivas e objetivas nós encontramos no artigo 121, parágrafo 2º, seus incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do Código Penal. Vamos lá. Qualificadoras objetivas é os meios e modos de execução, ou seja, como ele executou o crime. Seja ele motivo por asfixia, motivo cruel, fogo, ou seja, é a ferramenta que ele usou para praticar aquele crime. É qualificadora objetiva, meios e modos de execução. Já a qualificadora subjetiva é as razões que levaram ele a praticar aquele fato, aquele ato, ou seja, se foi por motivo torpe, se foi por motivo cruel, se foi por uma dívida, ou seja, é o motivo, as razões, circunstâncias que levaram ele a cometer aquele ato. Essa é uma qualificadora subjetiva. Lembrando que na qualificadora subjetiva não se comunicam os atos. Qualificadora subjetiva não se comunicam os atos, sendo irrelevante se o coautor partícipe sabia da ação ou não do autor. Já na qualificadora objetiva, se comunicam desde que o coautor ou partícipe tinha conhecimento. Então vamos lá. Na qualificadora subjetiva não se comunicam os atos com o autor, ou seja, o ato do autor, coautor e partícipe não se comunicam, sendo irrelevante o conhecimento do coautor ou partícipe da intenção do autor. Já na qualificadora objetiva, não se comunicam, com exceção, olha a exceção, se comunicam desde que o autor e o partícipe tinham conhecimento. Ok? Tudo certo? Segundo item, erro de proibição direta e erro de proibição indireta. Erro de proibição direta recai sobre a norma proibitiva, ou seja, o agente vem para o Brasil, o uruguaio, vamos colocar o uruguaio que é permitido a liberação do uso da maconha. O uruguaio vem para o Brasil achando que aqui ele pode fazer o uso da droga, ou seja, ele corre sobre uma norma proibitiva. Ele acha que é legal, mas não é. Então ele está incorrendo sobre o erro de proibição direto, norma proibitiva. Já o erro de proibição indireto recai sobre a norma permissiva, ou seja, é aquele que o agente se excede nas ações achando que está sendo acobertado por uma norma legal. Exemplo clássico é a legítima defesa, ou seja, ele age em legítima defesa, mas acaba pecando no excesso, achando que está acobertado, mas não está. Ali ele está correndo sobre erro de proibição indireto, norma permissiva. Terceiro item, bagatela própria e bagatela imprópria. Bagatela própria é aquela que nasce, o típico que nasce relevante, é ação que nasce irrelevante para o direito penal. Aqui eu aplico o princípio da insignificância. Então, sempre que for falado em princípio da insignificância, nós estamos falando do princípio da bagatela. É aquela que exclui a exclusão da tipicidade material. É a causa de exclusão de tipicidade material. Já a bagatela imprópria é aquela que nasce relevante, posterior no decorrer do processo, ela se torna irrelevante, sendo desnecessária a aplicação da pena. Aqui eu tenho o princípio da irrelevância penal do fato. Aqui eu aplico o princípio da irrelevância penal do fato, conceituado por Luiz Flávio Gomes. Ou seja, quando na bagatela própria já nasce insignificante, na bagatela imprópria nasce relevante, posterior se torna irrelevante. Ok, pessoal? Fica mais as 3 dicas de direito na área penal. Um abraço!